Olá, paz do Senhor Jesus para você, paz do Senhor para você que tem curtido, que tem participado desse trabalho. Sou eu, Pastor Leandro, trazendo mais uma mensagem para você. E hoje nós vamos falar, irmãos, não viva de aparência. É o tema da mensagem hoje, em nome de Jesus. Por que as pessoas preferem acabar uma amizade, destruir uma amizade, muitas das vezes para esconder o erro? Por que as pessoas hoje preferem colocar uma máscara sobre o rosto para tentar viver uma vida diferente, uma vida daquilo que não é? Por que as pessoas fingem o que não são? E nós vamos falar sobre hoje, não viva uma vida de aparência. E nós vamos trazer esse assunto aqui, para dentro da Bíblia Sagrada. É que nosso bom Deus, nosso Criador, possa vir a falar com você em nome de Jesus. Não viva de aparência, irmãos, e que possamos aprendermos com esse texto. Que esse texto possa vir a falar contigo. Desde já eu te peço, se você não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, curta o trabalho, coloque lá seu comentário. Se você já teve experiência de pessoas que entrou na sua vida e por querer sustentar uma máscara, por querer sustentar uma mentira, coloca lá para a gente debater, para a gente conversar, para a gente instruir as nossas vidas dentro do mundo espiritual em nome de Jesus. Primeiro texto, irmãos, Mateus 23, iremos ler o 27 e o 28. Mateus 23, 27 e 28. Se você gosta de acompanhar na Bíblia, dá uma pausa no vídeo, busca sua Bíblia, acompanhe aí. Talvez o dizer da sua Bíblia é diferente e nós possamos aprendermos também que Deus quer falar conosco através dessa mensagem em nome de Jesus. Mateus 23, 27 e 28 nos diz assim: Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhante a um sepulcro caiado. Por fora se mostra bonito, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda imundície. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas interiormente está cheio de hipocrisia e iniquidade. É o que esse texto está falando conosco, irmãos. É o que esse texto está falando conosco. Infelizmente nós deparamos, nós vivemos com muitas pessoas assim, não é verdade? Nós vivemos com muitas pessoas dessa forma. E no texto lido como base, que nós acabamos de ler aqui, Jesus, ele nos adverte, irmãos, severamente aos fariseus, dizendo que era como sepulcro caiado, sepultura pintadas, bonita por fora, enfeitada por fora, adornada por fora, mas podre por dentro, podridão por dentro. Então, as pessoas, muitas das vezes, ela não tem pureza interior. E o texto que nós acabamos de lermos, Jesus está nos ensinando que nós temos que termos pureza interior, irmãos. Pureza por dentro. Se somos realmente quem nós somos, mesmo em nossas fraquezas, mesmo em nossas dificuldades, Deus vai nos sustentar e nos fortalecer. Mas se escondemos quem nós somos, nós mentimos para todas as pessoas e especialmente para Deus. Vivemos um tempo, irmãos, agora que a aparência muitas vezes tem um maior valor do que a essência.
aparência tem mais valor do que a essência. E isso é comum nós encontrarmos em meio ao mundo religioso, isso é comum nós encontrarmos em meio ao mundo político, e é comum também nós encontrarmos até mesmo em meio à nossa família. As pessoas querem sustentar uma aparência, mas a essência dessa pessoa é só podridão. As pessoas estão sendo sepulcro calhado, sepulturas pintadas, podre por dentro, ossos imundícies por dentro, simplesmente podridão por dentro. E as pessoas não têm preocupado com as coisas ou com a vida diante de Deus. Esse talvez seja um dos maiores problemas. As pessoas sustentam aquilo que ela não é, faz aquilo que não pode, usa uma máscara, mas esquece que nós também estamos diante de Deus. Então sustentamos uma máscara diante dos homens, mas não conseguimos sustentar uma máscara diante de Deus. Então a Bíblia nos ensina que o Senhor não vê como o homem vê. O Senhor não vê como o homem vê. O homem olha para a aparência, mas o Senhor olha para o que está dentro do coração. O Senhor esquadrinha os nossos corações. Está lá em 1 Samuel 16, 7. O Senhor conhece o nosso íntimo, irmãos. O Senhor conhece a nossa capacidade. Às vezes erramos ou fingimos porque esquecemos que Deus existe. Sustentamos aquilo que não somos porque esquecemos que Deus nos assiste. E Deus nos assiste, irmãos. A vida cristã que nós escolhemos não pode ser sustentada por máscaras, porque diante de Deus as máscaras caem, mas deve ser moldada pela sinceridade, autenticidade, integridade e verdadeira comunhão para com Deus. Se nós não estivermos sendo verdadeiro com Deus, se nós não estivermos tendo uma verdadeira comunhão para com Deus, estamos nós fazendo papel de tolo, irmãos, dentro de um mundo religioso, fingindo ser aquilo que não somos, escondendo de nós aquilo que não somos. Mentimos para os outros, mentimos até para nós mesmos, mas não conseguimos mentir para Deus, porque a Bíblia nos fala, que nós lemos aqui em 1 Samuel 16, 7, que o Senhor conhece o nosso íntimo. O Senhor conhece os nossos corações. Quantas pessoas que você já viveu, conviveu, e muitas das vezes levantou uma bandeira: eu sou cristão, eu sou da igreja tal, eu frequento a igreja tal, sou batizado na igreja tal, eu sou ungido na igreja tal. Mas as pessoas simplesmente estavam usando máscara. Mentiu em nome de Deus, traiu em nome de Deus, usou o nome da bandeira da igreja, usou o argumento que ele é igrejado, que ele é cristão, simplesmente para mentir, para trair para as pessoas. Quantas pessoas que nós convivemos e vivemos todos os dias? Quantas pessoas, irmãos, que têm defendido o evangelho do Senhor com unhas e dentes, mas quantas outras pessoas que têm enganado o evangelho de Deus, que têm mentido para Deus, que têm falhado para com Deus, usando o nome de Deus em vão, usando ser cristã ou cristão e não é, usando uma máscara, sustentando uma máscara diante dos irmãos ou dentro da igreja, parece um santo, mas longe dos irmãos, longe das igrejas, sepultura calhada, sepulcro calhado. Quantas e quantas pessoas se assentam nas rodas dos escarnecedores? Tem pessoas nas rodas dos escarnecedores zombando de Deus, zombando da sua fé, zombando da religião, e a sua boca calada, porque você está junto. Você não quer machucar, ferir aquele que está ali na mesa, na roda dos escarnecedores. Quantas e quantas pessoas, irmãos, finge aquilo que não é? Quantas pessoas finge que é cristão e não é cristão? Então eu quero citar aqui
através desse trabalho, irmãos, três verdades que nos alerta a não viver de aparência. Nós não podemos vivermos de aparência. E eu quero citar aqui três alertas. A primeira verdade aqui, irmãos: Deus vê além das aparências. Às vezes nos prostramos, né? Estamos em determinado lugar com belas roupas. Conseguimos ali ter várias peças, trocar de roupas, de calçados. As mulheres aí com as suas roupas elegantes. Mas é só simplesmente roupa. É só simplesmente vestes. Mas o que tem por dentro, por trás daquelas vestes ali, são pessoas podres. Pessoas que fedem dentro do mundo espiritual. Então nós temos que sermos diferentes, porque Deus vê além das aparências. Lá em 1 Samuel 16:7, que nós falamos e vamos ler. 1 Samuel 16:7 nos diz assim: Mas o Senhor disse a Samuel: Não olhe para o seu aspecto, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu desprezei. Não é assim que eu vejo o homem, porque o homem olha para o que está diante dos seus olhos, mas o Senhor, porém, olha dentro do coração. O Senhor nos conhece, irmãos, de dentro para fora. O Senhor nos conhece de dentro para fora. O Senhor nos conhece de dentro para fora. Todas as vezes que você está indo a um culto, a uma igreja, todas as vezes que você está ali durante uma celebração, durante uma ministração, toda vez que você estiver diante do Senhor em oração, lembre do que eu estou te falando. O Senhor te conhece de dentro para fora. O Senhor nos conhece de dentro para fora, irmãos. Quando alguém escolhe, irmãos, viver de aparência, quando a pessoa escolhe viver de aparência, procura mostrar para os outros uma imagem que não corresponde à sua realidade interior. Ela finge ser o que é. No entanto, a maior vítima dessa ilusão não são as outras pessoas, mas a própria pessoa que escolheu viver assim. A própria pessoa demonstra aquilo que ela não é, e ela esconde realmente o que ela é. Quem vive, irmão, de fachada, costuma se esconder suas fraquezas, deixa de enfrentar as suas lutas e perde a oportunidade de ser transformado por Deus. Não busca uma verdadeira conversão no Senhor, pelo simples fato de usar uma máscara, pelo simples fato de tentar ser aquilo que não é. Eu disse aqui que o Senhor nos conhece de dentro para fora. E o texto lido nos fala sobre isso. Afirma que o homem enxerga apenas o exterior, aquilo que nós estamos vendo, mas Deus conhece o íntimo do coração. Ele, Senhor, irmãos, Ele se agrada de uma vida sincera, marcada pela verdade, pela integridade. Pois para o Senhor, o que realmente importa não é a imagem que mostramos, mas a essência que carregamos diante dele. A essência que carregamos diante do Senhor. E a segunda verdade, irmãos: viver de aparência traz peso e escravidão. Viver de aparência traz peso e escravidão. Vamos ler lá em Gálatas. Gálatas 5. Vamos ler o primeiro, Gálatas 5:1. Gálatas 5:1, em nome de Jesus, que nos diz assim: Cristo nos libertou para a liberdade. Ficais firme e não vos dobreis de novo a um jugo de escravidão. Cristo nos libertou para a liberdade. Ficais firme e não vos dobreis de novo a um jugo de escravidão, irmãos. Todos nós que aceitamos Cristo, todos nós que confessamos Cristo, nós estamos livres,
porque nós fomos comprados pelo sangue de Cristo. Somos livres, irmãos. Não tem nenhum jugo de escravidão sobre nós. Não carregamos nenhum jugo de escravidão sobre nós. Nós somos livres. Quem tenta sustentar, irmãos, uma imagem falsa, acaba vivendo sob o peso da hipocrisia e da cobrança alheia. Viver de aparência é viver preso naquilo que os outros pensam, não é verdade? Vivemos de acordo com aquilo que os outros pensam de nós, mas não demonstramos realmente quem nós somos. Não demonstramos realmente quem nós somos, irmãos. Não demonstramos realmente quem nós somos. A verdadeira liberdade, ela está manifestada em Cristo Jesus, irmãos. Porque Cristo nos comprou. Porque sem Cristo nós não podemos usar com Cristo nós não podemos usar máscara. Mas aqueles que estão sem Cristo usam máscaras. Viver de aparência é viver de mentira, não é verdade? Se nós vivemos de aparência, nós vivemos de mentira. E a mentira nos aprisiona. Muitas pessoas estão aprisionadas porque vivem uma vida de mentira. Mas quando nós somos verdadeiros diante de Deus e das outras pessoas, irmãos, encontramos cura, libertação e paz para nossas almas. Cura, libertação e paz só através de Cristo Jesus. Não é simplesmente uma religião. Não é meramente uma religião. Não é meramente um culto. Não é meramente estar lá na presença de Deus. Nós estamos sendo lapidados todos os dias, transformados todos os dias e buscando sermos uma pessoa melhor nele e para ele. Esse é o objetivo de nós estarmos cultuando ao Senhor. E a terceira verdade, irmãos, a essência agrada a Deus e gera frutos. Quando nós somos verdadeiros, nós agradamos a Deus e automaticamente nós geramos frutos. Aonde nós vamos estar lendo? Lá no João, Evangelho de João. João 15. Evangelho de João 15. Nós vamos ler os 5 em nome de Jesus. Que nos diz assim: eu sou a videira, vós sois o ramo. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá fruto, esse dá muito fruto. Pois sem mim nada podeis fazer. Sem Jesus nós não podemos fazer nada. Sem Jesus nós não geramos frutos. Toda essa transformação que nós buscamos, toda essa melhoria que nós buscamos para nós, é para nós agradarmos a Deus primeiro e depois agradarmos aos homens, irmãos. Então sem Jesus nós não podemos fazer nada. Somente quem permanece em Cristo dá frutos verdadeiros. Se permanecemos em Cristo, nós damos frutos verdadeiros. A aparência, quando nós criamos uma máscara, ela pode até impressionar por um tempo ou por um espaço de tempo, mas não gera transformação duradoura. Essa transformação duradoura, ela vem através de Cristo Jesus. A essência, porém, é fruto de uma vida enraizada em Jesus, que se reflete no caráter, nas atitudes e nos testemunhos que nós temos para oferecermos. Somos transformados através de Cristo Jesus, irmãos. Deus nos chama para vivermos de maneira autêntica, produzindo frutos que glorificam o seu nome, impactando outras vidas. Só podemos impactar outras vidas, só podemos ganharmos corações, transformarmos vidas, se nós estivermos ligados na vida que é Cristo Jesus. Eu não vou na igreja para falar de mim. Eu não vou na igreja para me falar dos meus objetivos, das minhas conquistas. Mas eu vou à igreja para me falar de Cristo e falar que Cristo transforma a vida,
que quem está em Cristo gera frutos. Quem está em Cristo, quem está ligado na videira verdadeira, tem transformações de almas verdadeiras. Não é uma vida de aparência, não é uma vida de mentira, mas uma vida verdadeira, firmada em Cristo Jesus, irmãos. Se nós importamos com Cristo, se nós importamos com o feito de Cristo, se nós realmente estamos aqui, trazendo para dentro de nós o feito de Cristo, para que nós venhamos gerar frutos para Cristo, nós vamos aceitar essa palavra que acabou de ser pronunciada de bom grado. Porque nós estamos firmados em Cristo Jesus. Nós não estamos firmados em placas de igrejas e nem muito menos em homens. Nós estamos firmados em Cristo Jesus, irmãos. Se você está firmado em Cristo Jesus, geramos frutos. Iremos ver tantas coisas negativas, tantas pessoas negativas, tantos absurdos nós vamos ver, até mesmo dentro das igrejas. Irmãos e irmãs religiosos, irmãos e irmãs que se dizem cristãos, mas verdadeiramente são sepulcros calhados, sepulturas pintadas. Iremos ver tantas barbáries, né? Mas nós não vamos sair do processo, nós não vamos sair do caminho, porque nós não estamos firmados em homens, nós não estamos firmados em placas de igrejas, mas nós estamos firmados em Cristo Jesus. Veremos muitas coisas ruins, negativas. Veremos, né, e ouviremos muitos absurdos, mas nós não vamos abandonar a nossa fé, porque a nossa fé não é firmada em homens e nem muito menos em placas de igrejas. Nossa fé, ela é firmada em Cristo Jesus. A sua fé, a minha fé, é firmada em Cristo Jesus. Somos firmados em Cristo Jesus. Quero terminar esse texto deixando para você o seguinte: não viva de aparência. Não viva de aparência. Se você está vivendo de aparência, é porque ainda você não foi transformado, porque você ainda não foi convertido. Longe dos holofotes, longe dos olhos humanos, longe dos olhos daqueles que te condenam, você faz tudo errado. Perto você é diferente. Vida de aparência. Porque Deus está assistindo tudo, Deus está vendo tudo. O que sustenta, irmãos, a vida cristã não é imagem diante dos homens. O que sustenta uma vida cristã não é uma imagem diante dos homens, mas é realidade diante de Deus. A nossa real situação diante de Deus é que sustenta a nossa vida cristã. Ele deseja que vivamos em sinceridade, liberdade, autenticidade, produzindo frutos que permaneçam. Nossos frutos permanecem. Nós vamos, mas os nossos frutos continuam. Nós deixamos de existir nesse mundo, mas os nossos frutos continuam. Então eu digo para você aí que está me ouvindo, decida hoje abandonar toda a fachada e caminhos que está te obrigando a usar máscara, e seja sincero diante de Deus. Seja sincero, íntegro diante do Senhor, irmãos. Viva em Cristo Jesus, que a sua vida será transformada e também será reflexo verdadeiro da glória de Deus em você que está me ouvindo. Você pode manifestar a glória de Deus para as outras pessoas, porque Deus nos constituiu seres que possamos ser imagem e semelhança a Deus. Você pode transformar a sua vida de uma forma que você vai contagiar as outras pessoas que estão te observando. Começa essa mudança para sua família, para dentro dos seus lares, para os seus filhos, seu marido, sua esposa. Depois para a rua, para os seus vizinhos, para as pessoas da escola, para as pessoas do seu serviço. E depois para as igrejas, para onde você congrega, para as pessoas que convivem com você dia a dia. Mostra para essas pessoas que você é diferente, porque você foi tocado e foi transformado por Cristo Jesus. Quero orar por você em nome de Jesus.
Senhor Deus e Pai, eu quero colocar essa pessoa, essa vida sobre as tuas mãos. Que ela venha, meu Deus, viver a realidade do Senhor, Pai. Que possamos, ó Deus, não vivermos de aparência, meu Pai, mas vivermos sempre agradando o Senhor, para que nós venhamos ter uma verdadeira comunhão para com o Senhor. Entrega essa vida, essa pessoa sobre as tuas mãos, para que seja abençoada e tocada em nome do Senhor Jesus. Irmão, sou eu, Pastor Leandro. Peço novamente, se você não é inscrito no canal, inscreva-se no canal. Se você gostou da mensagem, curta e compartilhe às outras pessoas. Talvez tem pessoas que estão precisando de uma injeção de ânimo. Está precisando de uma palavra para ela sair do escuro. Está precisando de uma palavra para ela tirar a máscara. E essa palavra pode transformar essa pessoa. Que Jesus ricamente possa abençoar a tua vida. E até a próxima mensagem, em nome de Jesus.